finalmente descobri que o protagonista não só tem um arco emocional, como tem dois. É super de boa, alto astral e tal, mas ele é muito brincalhão. Qualquer coisa pra ele é uma brincadeira. Ontem eu decidi fazer um exercício de escrita para ver se eu conseguia destravar um pouco a minha criatividade e também para ver se eu ainda conseguia escrever, porque, se eu não me engano, foram uns 2 meses ou mais sem tocar em nada do livro. E por mais que eu tenha a história muito fresca na minha mente, tem muitas pequenas coisas e muitos pequenos detalhes que eu esqueço com muita facilidade. Então, eu tenho muitas coisas anotadas em vários lugares, em vários papéis. Toda vez que eu sentava pra escrever, falava, não, hoje eu vou tirar um tempinho pra escrever. Não fluía, não saía, porque a sensação que eu tinha brigado com os meus personagens e que eu tava completamente distante deles, como se eu não conseguisse me conectar mais com eles, sabe? Eu decidi fazer um exercício de escrita, de um documento completamente em branco e escrevi uma cena completamente aleatória também, uma cena que não vai entrar no livro, o contexto dela não tem nada a ver com o livro, mas são com os mesmos personagens e também ela não é uma cena de continuidade. Foi uma cena completamente aleatória pra ver o que eu consegui escrever daquilo dali. Eu pensei num cenário e comecei. Fiz um sprint de 30 minutos, mais ou menos, e me rendeu 670 palavras. Achei um bom começo, porque, como eu falei, eu já estou há 2 meses sem escrever. Saiu bonito? Tem coerência? Tem. Mas tem muita concordância, tem muita repetição, não tá completamente polido o texto. Pra voltar tá ótimo. E eu sinto que depois de muito tempo mesmo, eu acho que depois de 1 ano, eu finalmente coloquei na minha cabeça o quanto a AV1 é importante somente para a gente tirar as ideias da cabeça. Você não precisa ficar o tempo inteiro nela, você não precisa colocar todos os detalhes possíveis, você não precisa polir ela o tempo inteiro, porque é só pra você, sabe, descarregar toda aquela base bruta da ideia do livro. E isso era uma coisa que me atrapalhava muito, porque eu comecei a escrever o livro no começo do ano passado. Pra vocês terem uma ideia, eu tô no capítulo 7 ainda, sabe? Eu passei muitos e muitos meses relendo, reescrevendo. Tudo bem que algumas coisas mudaram. A reescrita que eu fiz dos primeiros capítulos ficou ótima. Pra mim, assim, tá ótimo. Mas óbvio que quando eu for passar pelo AV2, ele vai ter uma diferença, vai acrescentar novas coisas, novas informações, novos detalhes. É normal, mas o bruto ele já tá ali. Eu demorei muito tempo pra entender isso e eu sinto que agora eu tô tirei um peso das minhas costas, sabe? Porque antes eu escrevia os capítulos, mandava para as minhas amigas betas lerem, e eu queria que tivesse tudo perfeitinho, bonitinho, sabe? Como se, ai meu Deus, eu estou escrevendo e o que sair disso aqui já vai ser publicado, sabe? Então era uma cobrança sem fim. Mas depois que eu tirei isso da minha cabeça, deu uma aliviada. Tanto que ontem eu consegui fazer esse exercício de escrita, assim, só coloquei o que veio na minha cabeça. Depois a gente vem corrigindo e tal, mas eu também não fiz isso. É um exercício. Fiz, escrevi, nem li depois. Hoje eu acho que eu vou fazer algumas anotações. Não sei se eu vou voltar de fato pra escrita, porque como eu parei no capítulo 7, eu queria muito voltar. Mas eu ainda tô me sentindo um pouco insegura pra isso. Eu sinto que eu não tô, sabe, no mesmo andar que os meus personagens, sabe? Eu sinto que eu tô chegando ainda e é como se eu pegasse o capítulo 7, que o comecinho já tá escrito, eu olhasse pra ele, eles me estranhassem, sabe? Eu não sei explicar, é muito, muito louco, mas eu não sinto que eu tô em sintonia 100% com eles, então eu acho que eu não tô preparada pra voltar. Eu acho que eu vou fazer algumas anotações. Ontem eu defini 100%
o arco da minha protagonista, que era algo que eu não tinha feito. Eu tinha feito o arco do meu protagonista, né? Porque é um casal. O arco dele já estava muito bem definido e o dela ainda não estava definido. E o livro se passa no ponto de vista dela. Eu acho que isso estava me travando de continuar e desenvolver próximos capítulos, algumas ideias e até mesmo o final do livro. Então eu acho que eu vou fazer algumas anotações baseadas nos arcos que eu já montei e já tá tudo pronto, porque eu tinha as anotações baseadas nos atos. Inclusive estão até aqui, eu preciso até colocar outros post-its, mas eu acho que eu vou me basear nos arcos, porque como era algo que tava me fazendo muita falta e eu não tinha percebido ainda, agora eu sinto que eu abri uma janela assim e tô olhando no horizonte. Meu Deus, tem muita coisa pra ver agora que eu decidi que eu vou fazer. Acabei de descobrir que o meu protagonista não só tem um arco emocional, como tem dois. São 2 arcos emocionais. São 2 trajetórias extremamente importantes pro livro. E que ela precisou ser dividida em 2 arcos, porque elas andam juntas. Elas não são a mesma coisa. Elas andam juntas, mas elas não são a mesma coisa. São 2 arcos emocionais. O meu personagem mais complexo. Hoje já é dia 23/1, sexta-feira. Acho que a última vez que eu falei com vocês foi na terça-feira, se eu não me engano. E esses últimos dias eu foquei muito no planejamento do livro, principalmente na escaleta, que sempre foi algo que eu empurrei com a barriga, porque eu achava que não tinha necessidade de fazer. Achava que eu já sabia de tudo, que eu não ia precisar, porque eu tinha o esqueleto da minha história muito bem montado, eu sabia tudo que eu queria fazer. Só que a partir do momento que você começa a progredir na história, você vai sentindo falta de ter um guia pra te ajudar. E eu sinto que a escaleta é muito isso. Quando você não sabe pra onde ir, quando você se sente perdida, você vai lá na escaleta e aí você volta, sabe? E o capítulo 7, que foi onde eu parei a última vez que eu escrevi, ele foi um capítulo que eu não sabia pra onde ir. O começo do livro eu tenho muito bem definido do que eu quero mostrar, do que eu quero falar. Só que a partir do momento que chega no capítulo 7, eu não sabia pra onde eu iria. A escaleta tem me ajudado muito, muito, muito nisso. Ontem eu aproveitei que eu tava com a rotina mais tranquila e aí eu foquei somente nisso durante o dia. E eu consegui, assim, avançar bastante. Principalmente porque eu não só defini a escaleta do capítulo 7 como a dos próximos capítulos, dos próximos acontecimentos. O capítulo 7, ele não é um capítulo que tem grandes viradas emocionais, ele não tem grandes acontecimentos. Ele ainda é um capítulo introdutório, por mais que seja o 7º capítulo, porque a minha protagonista tá conhecendo um novo cenário, novas pessoas, ela vai lidar com uma nova situação em relação ao trabalho dela, então ele é mais um capítulo de apresentação, assim, vamos dizer. E ontem foi um dia maravilhoso, porque eu consegui avançar muito nessa questão da escaleta, eu consegui definir quais vão ser os próximos acontecimentos, e eu queria mostrar pra vocês, porque eu tenho esse meu caderninho aqui, inclusive molhou. Eu anoto, assim, tudo aqui. Quando eu não consigo, vamos dizer, progredir no computador, eu saio escrevendo no caderno. Eu sinto que flui muito mais, porque parece que a minha mente tá pensando ali na hora. É melhor do que escrever no computador às vezes. Amigas, acho que eu finalmente desbloqueei a minha skin escritora de novo. Ontem à noite eu sentei finalmente pra escrever, depois de muito planejamento durante a semana. Eu já tava sentindo falta, porque é muito bom planejar, maravilhoso, mas a escrita é diferente, sabe? Quando você tá planejando, você tá vendo a história ali toda por um todo. E geralmente tem momentos mais interessantes da história que
que você ainda não chegou nem perto, sabe? Que você ainda vai escrever, só que ainda tem um caminho muito grande pela frente. Voltar pra escrita, ali o dia a dia do personagem, é uma coisa mais íntima do que a escaleta no geral, o planejamento no geral. Gente, é uma sensação tão gostosa, tão gostosa. E eu fiquei extremamente feliz porque ontem eu decidi finalmente sentar pra escrever. Eu fiz, se eu não me engano, 3 sprints de 20 a 30 minutos e eu consegui escrever 1.164 palavras. Amigas, eu não sei qual foi a última vez que eu escrevi mais de 1.000 palavras em um dia. Eu realmente não sei, porque eu tô, acho que 3 meses longe do livro. E a sensação de você voltar, nem que seja aos pouquinhos, se reconectando com os personagens aos poucos de novo, sabe? Aquela coisa de, oi, eu tô de volta, vocês se lembram de mim, eu ainda lembro de vocês. Ai, gente, não tem preço, não tem preço. E uma coisa que eu tava até conversando com uma amiga esse final de semana, no ano passado, eu escrevi por um bom tempo, mas eu tive muitos processos de escrever, voltar, reeditar, reescrever. Não gostei disso, vou mudar tudo de novo, vou voltar do zero, porque o meu texto tinha que estar perfeito. Ele tinha que estar com os diálogos perfeitos, ele tinha que estar com as descrições perfeitas, e isso tava me corroendo por dentro aos poucos, principalmente a minha criatividade. E eu acho que esse período afastada do livro foi muito importante pra eu conseguir me desapegar disso um pouco, sabe? Eu sentei pra escrever ontem, eu coloquei os sprints e eu falei, eu vou escrever o que vier na minha cabeça. Eu não vou voltar, eu não vou apagar, eu não vou reler, eu só vou escrever. Não vou me preocupar com o diálogo tá perfeito, não vou me preocupar com descrição perfeita. Vai estar com concordância, vai estar com redundância, vai estar com tudo, mas eu não vou esquentar a cabeça, porque senão eu não vou conseguir prosseguir. E, gente, né? Deu certo! Eu acompanho muitos vlogs de escrita e eu sempre vejo as meninas falando, gente, a AV1, a primeira versão, ela é só um draft. Você só precisa colocar a sua história no mundo. E eu nunca entendi isso. Porque eu achava que tinha que estar perfeito. Porque eu achava que depois que eu terminasse de escrever, no outro dia já ia estar publicado o livro. Então tinha que estar perfeito. Tirar esse peso das costas e finalmente conseguir só, sabe, escrever tipo... Não, isso. Depois eu vejo, depois eu lapido, depois eu faço tudo bonitinho. Gente, só nessa brincadeira foram mais de 1.000 palavras. Eu tô muito feliz. Outra coisa que me deixou super feliz, que pra mim é o sinônimo de eu estar conectada com a minha história, independente do que esteja acontecendo, foi que eu sonhei com uma ideia que se encaixaria perfeitamente no livro. E, gente, a primeira coisa que eu fiz, acordei, peguei o telefone, peguei o computador e digitei toda a cena, tudo o que eu tinha sonhado e deixei lá. Não vou mexer nisso agora, essa ideia é muito boa, mas ela é boa para daqui a uns 5, 10 capítulos, não sei, mas ela vai acontecer agora nesse começo do livro. Sinceramente, eu amo esse processo. Foi basicamente isso. Hoje a gente vai continuar no processo de escrita do capítulo 7. Esqueci de falar pra vocês, né? Mas essas 1.164 palavras foram no capítulo 7. E hoje a gente vai continuar a escrita desse capítulo. Eu acredito que se eu fizer uma maratonazinha hoje de escrita, talvez eu consiga terminar esse capítulo hoje mesmo. Não tenho certeza, vou ver como é que vai ficar a minha agenda e minha rotina, mas eu acho que a gente consegue terminar ele hoje mesmo. Será?
bem, amigas. Eu achei que tava tudo bem, tudo muito certo, que eu já tinha planejado o suficiente. Mas, de novo, eu cheguei em um momento da escrita que eu ainda não tinha planejado. E se eu não sentar para ver isso agora, eu não vou ter paz de seguir com o capítulo 7. Não vou ter paz. Vou dar uma geral pra vocês. Olha aqui a Minisa aqui. O capítulo 6, ele é um capítulo muito importante. Logo assim, no começo do livro. Porque ele é um capítulo onde os dois protagonistas vão ter um momento ali que vai ditar como que vai ser o resto do livro, principalmente nesse começo. Então, tem algumas coisas que são muito importantes que acontecem nesse capítulo 6. E agora que eu cheguei no capítulo 7, eu tinha mudado algumas coisas. E aí eu vou ter que voltar para analisar o que eu escrevi no capítulo 6, na conversa ali que eles tiveram, pra eu conseguir prosseguir com o capítulo 7. Porque assim, eu não mudei muita coisa, sabe? Mas o lado emocional conta muito. Porque vocês vão entender quando vocês lerem, vocês vão entender. E eu achando que esse capítulo seria um capítulo somente de transição, que não teria nada demais. Sempre tem algo demais, gente. Sempre tem algo demais. Principalmente porque a minha protagonista, ela pensa muito. Ela pensa muito. E eu tenho que narrar esses pensamentos dela pra poder fazer sentido com o que tá acontecendo. Mas enfim, vai dar certo. Gente, eu tô toda descabelada, mas eu já terminei o primeiro sprint. Esse primeiro sprint eu aproveitei pra poder reler a última parte que eu tinha escrito. E fiz algumas alterações, não mudei muita coisa, porque senão a gente sai querendo editar tudo. E esse capítulo tá muito legal, porque ele tem um novo cenário, novos personagens. E tem um momento aqui do capítulo, que foi onde eu parei de escrever da última vez, que é o diálogo entre a minha protagonista, a amiga dela e esse novo personagem. E é muito interessante a interação do novo personagem com a amiga da minha protagonista. Eles ficam se cutucando, assim, sabe? Esse personagem, ele é muito brincalhão, assim. Ele é super de boa, alto astral e tal, mas ele é muito brincalhão. Tipo, qualquer coisa pra ele é uma brincadeira. Qualquer coisa, ele tá fazendo uma piada e tal. E a amiga da minha protagonista, ela é super gente boa também, super alta astral e tudo mais. Mas se ela tiver que falar, ela vai falar. E se ela estiver achando suspeito qualquer coisa, ela vai falar. E aí eles ficam batendo de frente, sabe? Aí é muito interessante, muito gostosa essa interação. Enquanto isso, a minha protagonista é bem assim. Oi, amigas! Amigos, vocês não vão acreditar. Finalmente terminei o capítulo 7. Estou em estado de êxtase, porque eu finalmente finalizei 100% mesmo. Eu já revisei, já reeditei o que eu tinha pra reeditar, já subi no arquivo principal. E agora é só esperar as minhas meninas betarem. Mas agora ele tá no mundo, eu não mexo mais nele.
Eu nem acredito. E eu tô toda descabelada porque eu passei o dia todo terminando a revisão pra poder finalmente fechar ele 100%. E eu tava dando uma olhada nos últimos vídeos que eu gravei. E o último vídeo que eu gravei falando com vocês assim foi dia 27 de janeiro. Hoje já é dia 9/4, 9 de abril. Tem um bom tempo que eu não gravo vídeo falando com vocês sobre o processo e tudo mais. Eu gravei pouquíssimas coisas nesse período de tempo porque a minha rotina, ela mudou de uma maneira que eu não esperava. E foi difícil implementar a escrita nos tempos livres que eu tinha. Então eu acabei demorando bastante pra poder finalizar a escrita do capítulo 7, coisa que eu queria ter feito no máximo em fevereiro, até mesmo em janeiro se eu conseguisse, mas demorou, mas eu consegui. E eu tô feliz, mas também com a sensação de que eu tô perdendo algo, sabe? Porque assim, eu passei muito tempo nesse capítulo. Muito tempo. Bento se mexendo na cama. Eu passei muito tempo me dedicando a esse capítulo, principalmente porque eu fiquei confusa por um bom tempo em como eu iria trabalhar nele, como que eu iria trabalhar os sentimentos da minha protagonista. Então, eu tava até analisando aqui, os rascunhos que eu vou escrevendo, eu não apago. Eu deixo pra apagar quando eu termino, de fato, o capítulo, e aí eu apago os rascunhos e deixo só a parte principal. E aí eu tava vendo, eu comecei, assim, acho que umas 5 vezes esse capítulo de maneiras diferentes. Então, assim, eu começava, parava, começava, voltava, começava, parava, e cada começo tinha uma pegada completamente diferente. Os sentimentos eram diferentes, os cenários eram diferentes, a ideia era diferente. Então, assim, foi muito difícil conseguir me reencontrar nesse espaço. Mas eu sinto que foi necessário porque depois que eu passei esses últimos meses com a minha nova rotina, eu comecei a, de fato, escrever. Deixa eu botar aqui porque meu telefone está grudado, o suporte dele na tela do computador. Mas eu comecei, de fato, a escrever em março, dia 4 de março. Eu voltei a escrever dia 4 de março com 383 palavras. Escrevi no dia 4, dia 6, dia 13 e dia 27. No dia 13 de março eu escrevi 1.522 palavras. E depois eu voltei a escrever agora em abril. No dia 1º, eu escrevi dia 1º, dia 2 e dia 3. E no dia 3 foi quando eu finalizei o capítulo. Assim, a parte bruta, né, do capítulo. E aí hoje, dia 9 de abril, eu sentei pra poder fazer toda a análise final, porque eu fui escrevendo esse capítulo por etapas, por cenas. Porque assim, como ele é um capítulo que não é um capítulo que acontece grandes reviravoltas, é mais um capítulo de enriquecimento mesmo da história. Ia se passar em um cenário novo, com personagens novos, eu já falei isso pra vocês. Então, assim, eu tentei separar o capítulo por cenas, pra eu conseguir me guiar ali e saber onde eu tô pisando. Porque eu tenho esse problema também. Se eu começar um capítulo novo sem saber o que eu vou escrever nele, eu não consigo. Eu não consigo. Então eu tenho que ter pelo menos assim tópicos na minha cabeça. Por exemplo, nesse capítulo aqui eu vou falar sobre um exemplo, tá? Como que ela começou o dia, qual roupa que ela escolheu, aonde que ela vai almoçar, por exemplo. Eu preciso de um guia. Se eu não tiver esse guia, aí eu não rendo. E aí eu fui escrevendo o capítulo de acordo com as cenas que eu separei. Na primeira cena, ela chegava junto com a amiga no novo cenário. Na segunda cena, ela conhecia um novo personagem, então eu fui fazendo dessa maneira. E aí, a última cena que eu escrevi, que foi a cena quando eu finalizei o capítulo, foi o dia que eu escrevi 1.312 palavras. E aí eu tava assim, faltando pouquíssimo pra terminar o capítulo. Eu falei, não, eu vou terminar ele hoje. E aí consegui, escrevi as 1.312 palavras na sexta-feira, passei o dia só escrevendo. Foi incrível também, porque eu tirei quase um peso das costas, sabe? Mas aquele peso que você ainda fica pensando, porque
eu não consigo finalizar o capítulo sem antes finalizar ele, reler, ver o que eu posso mudar, o que eu posso acrescentar. E aí, beleza. Mas eu pensei, vou deixar ele descansando, porque eu gosto de deixar os textos descansarem. Porque dali um dia, 2 dias, quando você for sentar pra ler, você vai olhar com outros olhos. Às vezes, quando você passa muito tempo escrevendo, você fica tão imersa naquilo que você não consegue visualizar coisas que são simples. Como você passou o dia todo ali, às vezes você não consegue visualizar. Então eu gosto bastante de deixar o texto descansar. E aí hoje, quando eu voltei pra poder finalizar, né, rever a escrita, eu acabei adicionando mais 261 palavras. E aí, finalmente, finalizei. Aí agora eu estou, assim, em paz. Muito em paz. Pra poder começar o capítulo 8. Mas tem um porém. Antes de começar o capítulo 8, eu preciso fazer de novo uma análise em como que vai ficar a cronologia da minha história. Por quê? Esse capítulo 8, ele não vai ser sequência do capítulo 7. Ele não vai acontecer no mesmo dia. Então, ele vai pular, se não me engano, 2 dias da cronologia. E aí, eu preciso sentar pra analisar o que vai acontecer nesse meio tempo. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho que ter tudo muito esquematizado, senão não dá. Essa parte aqui, ó, minha porta, é cheia de coisas de post-it do livro, porque organização, eu não funciono. E aí, o que acontece? Quando eu vou organizar um novo capítulo, eu sento pra poder ver o que vai rolar nele, né? Como eu já expliquei pra vocês. E como esse capítulo vai ter diferença de alguns dias, eu preciso saber o que vai rolar nesse período. Se alguma coisa de importante vai acontecer, se alguma coisa que não necessariamente vai aparecer na história, mas se for algo que aconteceu na vida do personagem e aquele acontecimento impacta em como ele vai lidar com as outras pessoas, eu preciso saber, gente. Eu preciso saber. Senão eu não consigo escrever. E aí, antes de começar o capítulo 8, eu vou fazer essa análise de como que vai estar a ordem cronológica ali, dos acontecimentos e tudo mais. Por exemplo, o capítulo 7, ele é um exemplo disso. Eu não vou colocar essa parte, não. Eu já ia dando o maior spoiler pra vocês, mas enfim. Ai, Nossa, eu não sei nem... Ai, eu tô muito aliviada, tô muito aliviada. Eu terminei agora, né? Agora há pouco, era umas 8 horas, já são 9h40. Eu parei pra lanchar um pouco. Aí eu vou tomar um banho, vou sentar pra poder ler o capítulo 7 todo, sem parar, porque a gente fica lendo ali as últimas partes, as últimas cenas e tudo mais. Eu vou ler ele todo pra poder ver como é que tá a coerência, se tá fazendo sentido as cenas que acabaram... Que assim, uma cena se passa num lugar, outra cena se passa no outro. Se tá fazendo sentido, se precisa adicionar alguma coisa. Mas aí eu já não vou mexer mais nele. Eu vou fazer anotações pra lá no futuro, na AV2, eu voltar e aí fazer as anotações. Porque quando eu fecho um capítulo, eu não mexo mais. Não mexo. Eu fiz essa promessa comigo que eu não vou mexer mais, porque senão eu não vou conseguir prosseguir com a escrita do livro. E aí eu vou sentar pra poder ler ele por completo. E depois já vou começar a fazer os preparativos pro capítulo 8. Eu também a gravar um diário de escrita do capítulo 8. E eu tô muito animada porque eu quero fazer algumas coisas diferentes que eu não fiz nesse episódio, sabe? Eu sinto que eu falei muito com vocês porque eu acabei vacilando em alguns momentos de não ter gravado, de não ter mostrado alguns processos, mas é porque eu tava tão aqui com esse capítulo que foi difícil, foi difícil. Eu espero que vocês gostem, o capítulo 7. Eu aprendi a amar ele porque eu fiquei tanto tempo imersa que eu decidi fazer as pazes com ele. Falei, olha, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir progredir. Eu preciso resolver isso. E foi o que eu fiz. E deu certo. Ai, eu sou apaixonada nesse capítulo. É assim, pra vocês, quando vocês forem ler, vai ser mais um capítulo. Mas... é porque a dinâmica dos personagens é bem legal. Assim, tem um personagem novo que ele é aquela pessoa que você gosta de graça, sabe?
E ele tem uma dinâmica muito interessante com a amiga da minha protagonista. Já arrumou sua caminha? E o mais engraçado é que ele foi um personagem que eu não planejei. Não planejei, ele simplesmente entrou ali. Oi, faço parte dessa história também. E aí eu tô cogitando também colocar ele mais vezes na história, colocar ele com uma participação mais importante, né? Não só como um coadjuvante. E aí, ai, a dinâmica deles é muito interessante. Também tem um amigo das meninas que é um triozinho, né? Ai, eles são perfeitos. Ai, eu tô muito animada. Que saco, que saco. Eu queria que todo mundo já estivesse lendo já. Mas enfim, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Desse capítulo, ó, desse diário de escrita. Eu fico muito feliz de terminar esse capítulo feliz, porque eu lembro quando eu comecei eu tava bem xoxô. Eu não fazia a menor ideia do que fazer, de como prosseguir. Eu lembro que nos primeiros vídeos que eu gravei eu tava super confusa e toda hora uma coisa nova aparecia, mas depois que a gente consegue lidar, a gente fica, nossa, foi simples assim? Por que eu não pensei isso antes? Mas acontece. Eu espero que vocês tenham gostado desse diário de escrita, esse primeiro diário de escrita. Eu prometo melhorar nos outros. Eu quero mostrar mais essa questão da preparação que eu faço, da organização que eu faço. Eu também gosto muito de montar umas pastas no Pinterest com imagens sobre aquele capítulo. Então, por exemplo, esse capítulo, ele se passa num cenário novo. E aí, eu coloco imagens que remetam a esse cenário. Os personagens novos, eu coloco algumas fotos que também são de inspirações desse personagem. Então, é como se fosse super, super imerso, sabe? E aí, eu quero fazer tudo isso pro capítulo 8 e... Se eu conseguir, eu acredito que eu vou fazer mostrar todo esse processo pra vocês no próximo diário de escrita. Ai, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Animada pra vocês poderem ler esse livro logo.